Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre o trabalho de coach. Você já ouviu falar no trabalho de coach? É uma profissão hoje que está crescendo muito no mercado e hoje a gente vai conversar com uma especialista neste assunto, que é a Ana Pitti. Olá, Ana, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Conversa Pública. Obrigada a vocês, estou muito honrada de estar aqui, uma gratidão, ainda mais falando daquilo que mudou bastante a minha vida e eu tenho certeza que as pessoas também vão aprender um pouquinho sobre isso, vão ter micro resultados do coaching, porque é isso que a gente faz, traz resultado. É isso aí. Você é master coach, é empresária, relações públicas, produtora, influenciadora digital. Você tem aí uma gama variada, né, de atuações aí dentro do mercado. Mas antes de falar de toda essa parte já, né, avançada da sua área, primeiro para o pessoal de casa poder entender, muita gente às vezes até se identificar com a sua história, eu queria que você contasse o início, né? É verdade que você trabalhou como você vendia artesanato aí em São Paulo? Verdade. Eu comecei realmente vendendo artesanato na Avenida Paulista, aprendi esse talento, esse dom na praia, junto com os hippies, né? E aí eu aprendi a fazer aquelas pulseirinhas de palha e fui ser empreendedora em plena Avenida Paulista, vendi muito artesanato lá, aprendi muito. E tudo na nossa vida coopera. Aquele momento a gente aprendi a receber muito não, né? Porque quando a gente está vendendo na rua, as pessoas não te dão muita atenção. E isso me fez ser mais resiliente, não ter medo dos nãos, então tudo coopera sempre. Minha história passou daí de artesã, aí ganhei minha faculdade de comunicação social, sou formada em relações públicas pela Casper Libero, daí eu montei uma produtora de organização e produção de eventos gospel, cuidava da banda, né? Cuido de bandas até hoje, mas hoje a gente faz os maiores eventos do Brasil aí nessa área do mercado gospel. E eu vejo muito a mão de Deus contando a minha história. Muito bacana. Então, desde essa época, desde o seu início, você já tinha essa vocação empreendedora? Então, parece que sim, porque desde pequenininha, quando eu era pequena, tinha papel de carta. E na escola, eu estudava em escola particular porque eu era uma boa aluna e fui parar numa escola particular porque eu ganhei bolsa. E as minhas amigas, os pais traziam papel de carta de fora, tudo, só que elas não podiam ir na papelaria. E nessa época a gente trocava muito papel de carta. Então, o que, que eu fazia na escola? Eu comprava os papéis de carta mais baratos e já vendia para elas mais caro. Então, a minha história sempre foi de empreendedora de papel de carta, vendi tiara, vendi lanche na faculdade para poder pagar a faculdade. Eu sempre fui empreendedora, tá no sangue. Agora, Ana, nem todo mundo tem essa veia, né, essa vertente, já essa inclinação para o empreendedorismo, de já ser algo natural, né? E aí que entra também o trabalho do coach, que é você também, você consegue despertar na pessoa que às vezes ou não tem a vertente, ou às vezes tem dentro dela, mas não sabe. Você consegue desenvolver isso na pessoa? Então, o trabalho do coaching, ele parte do seguinte princípio. Você tem um estado atual, né? Então, vamos supor, essa pessoa, ela tem vontade de montar um negócio, mas ela não sabe por onde começar. Então, a gente identifica esse estado atual, identifica o estado desejado, aonde ela quer chegar. A Bíblia fala pra gente que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Então, muitas pessoas nem sabem qual que é esse estado desejado. Ela não sabe o que realmente ela quer. E o coach, ele traz justamente isso, ele traz principalmente a clareza. Então, a clareza de onde eu estou, a clareza de onde eu quero chegar, e aí a gente estabelece um plano de ação, uma linha reta para que você consiga alcançar esses objetivos. E através de ferramentas neurologicamente corretas, a gente começa a identificar o quê? Os pontos positivos dessa pessoa, porque através do autoconhecimento ela começa a entender o que ela tem de bom e realmente o que está impedindo ela de chegar onde ela quer. Então, através do autoconhecimento, a gente vai dando essas capacidades, ela vai percebendo aonde ela se desenvolve melhor, porque o coach, ele traz inteligência emocional. E a inteligência emocional, que é muito legal, que eu amo, é porque todo mundo tem. Todo mundo tem inteligência emocional, todo mundo é empático, todo mundo tem autoconsciência,
tem lá os 18 habilidades da inteligência emocional de Daniel Goleman, todos nós temos, mas alguns têm essa inteligência mais desenvolvida e outros menos desenvolvida. Então, o coach ele vem através dessas ferramentas neurologicamente corretas, através da razão e da emoção. Você sabia, Mário, que 15% das suas decisões elas são feitas de forma racional e 85% das suas decisões elas são feitas de forma emocional. Então, a pessoa precisa se conhecer emocionalmente falando, sabendo o que está impedindo, quais são as crenças que ela está tendo, que ela acha que ela não pode, que ela não consegue. Às vezes é algo que você escuta lá da sua infância e você nem percebe, mas você sempre usa esse filtro. Então, o coach ele tem justamente essa propriedade. Estado atual, estado desejado, plano de ação, identifica através do conhecimento quais são os seus potenciais, quais são suas principais qualidades e também o que tem te impedindo. Aí a gente usa essas ferramentas neurologicamente corretas, através da emoção e da razão, porque a gente entende que Jesus nos deu vida e vida em abundância, então nós podemos ter vida abundante em todas as áreas da nossa vida. É isso que o coaching integral sistêmico faz. E, na verdade, é um momento muito assim, importante para que as pessoas elas comecem a tomar conhecimento desse tipo de técnica, porque a gente está vivendo um momento de transição no mercado de trabalho, onde talvez as relações de trabalho tradicionais estão mudando um pouco e as pessoas tenham que começar a se mexer, tenham que começar a procurar um negócio próprio, né? Então, e outra coisa que é muito importante quando você fala de mercado de trabalho é que também 15% das pessoas elas são demitidas por falta de conhecimento teórico da sua profissão, mas 85% das pessoas elas perdem os seus empregos justamente por falta de inteligência emocional, por não saber lidar com as situações, com as pessoas do serviço. Você já deve ter presenciado ou cruzado no seu caminho com algumas pessoas que são super competentes, mas que na relação interpessoal ela não sabe lidar com gestão de estresse, de problema. Então, por quê? Porque ela não tem uma inteligência emocional desenvolvida. Então, esse momento, além de você precisar se conhecer, entender quais são essas suas competências para o seu emprego, quando você vai empreender, então é muito mais, porque nós somos ensinados, nós vivemos muito no não. Você pode ter certeza, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você quer fazer alguma coisa, primeira coisa na sua mente, vem um si positivo de que aquela coisa vai dar muito certo e vai ser muito legal, ou vem um si negativo? Geralmente as pessoas têm uma tendência, às vezes, de achar que as coisas não vão dar certo, né? Então, isso é um filtro que a gente tem no nosso cérebro para que a gente não se estrepe. O cérebro não quer deixar você se ferrar, Uma então ele põe proteção, esse né? filtro. É uma proteção. Só que para todo si negativo, tem um si positivo. E as pessoas, elas não sabem disso. Então, quando ela vê aquele si negativo, ela já se paralisa. Então, o autoconhecimento, o entendimento de que você tem mais do que isso, que, ok, aquilo pode dar errado, mas também pode dar muito certo. E aí você percebe, pô, eu tenho essa qualidade que já me faz dar muito certo. Então, você começa a ficar mais assertivo nas suas decisões, entendendo quais são as suas qualidades. Ah, eu tenho um impedimento? Tá, tudo bem. Então, eu vou paralisar? Não, o que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que aprender? Porque, assim, você tá aonde você tá porque é o que você sabe. O que você não tem é porque você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. E as pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Elas acham que é aquilo e acabam desistindo. Mas o que é exatamente a inteligência emocional e como é que as pessoas podem tirar proveito dela? Bom, alguns dizem que, na verdade, a inteligência emocional é a receita do sucesso, porque sucesso não necessariamente é dinheiro. Sucesso é você tirar proveito da melhor forma possível de qualquer situação. Então, a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, que a gente chama que é o pai da inteligência emocional, nada mais do que é dividida em duas partes, né? Que é
quando você se associa consigo mesmo, então competências emocionais pessoais, competências emocionais que eu tenho comigo mesmo. Então eu me conheço, eu tenho autoconhecimento, eu tenho empatia comigo mesmo, eu me amo, eu tenho amor próprio, então eu sei digerir comigo mesmo as minhas emoções. E tem as competências emocionais sociais, que as competências que eu tenho, que são as características que eu tenho, o modo que eu me comporto com a sociedade, com o outro. Então, nada mais é do que ter uma relação sadia, aprender em qualquer situação, você ter uma relação mais sadia consigo mesmo e também com o próximo. Então, a inteligência emocional, ela é composta por comportamentos emocionais sociais, que é com o próximo, e também competências emocionais pessoais, que é competências consigo mesmo, como a autoestima, amor próprio, como você se colocar no lugar do outro, quando é empatia, consciência organizacional, tudo isso faz parte da inteligência emocional. São 18 características de inteligência emocional que nós temos, 9 sociais e 9 pessoais, e a fórmula do sucesso se dá nesse seguinte quesito: tanto faz o que está acontecendo fora, eu tenho inteligência para lidar com o estresse, para lidar com o problema de relação com a outra pessoa de uma forma sadia, onde eu entendo quais são as competências que eu tenho nessas relações, aonde eu estou, autoconsciência de quem eu sou dentro de uma organização. Às vezes a pessoa vai para uma reunião e ela não sabe direito qual que é o papel dela ali, então ela fica insegura, ela fica com medo, ela às vezes fala demais ou fala de menos. Tudo isso é falta de realmente se conhecer, saber quais são as suas competências, se entender, saber como se colocar, né? Porque não tem aquelas pessoas que têm medo de falar em público? Nada Sim, mais sim. do que a falta do controle da emoção em falar em público, né? Porque Na ninguém nasceu verdade, falando. e eu acho que assim, que na verdade, dentro de todas essas competências e alguns obstáculos, dificuldades que a gente tem que vencer, você acredita que talvez a parte da gente se conhecer seria uma das mais difíceis? As pessoas não se conhecem? Então, é que o que que acontece? Infelizmente, no nosso país, nós não aprendemos a investir em desenvolvimento pessoal. Então, a gente não se conhece. Como que eu vou me desenvolver se verdadeiramente eu não sei quem eu sou? Muitas pessoas acham que o eu sou é o que eu faço. Por exemplo, eu, Ana, eu sou produtora. Na verdade, eu estou produtora, eu não sou produtora. Eu sou coach. Não, eu estou coach, eu não sou coach. Eu sou filha amada de Deus, eu sou mãe, eu sou um monte de características. Eu sou linda, eu sou trabalhadora, eu sou competente, eu sou inteligente. E tem muitas pessoas que não têm essa característica, essa identidade de quem realmente ela é. Porque, assim, tem uma pirâmide que a gente fala, que é a pirâmide do ser. Então, primeiro você depois você faz e depois você tem, que é a sua identidade, quem você é, o que você faz, e aí o que você faz deveria ter o seu merecimento, que é o que você tem. E hoje, infelizmente, as pessoas têm mania de se auto posicionarem com aquilo que elas têm muitas vezes. E não é o que tem que define ela, quem define ela é o que realmente ela é. Então, essa pirâmide muitas vezes está trocada. Então, o valor da pessoa está naquilo que ela faz, por exemplo, nesse momento de pandemia. Por que tem muita gente que está com depressão? Porque ela era definida pelo que ela fazia e agora ela não faz mais, porque ela está trancada dentro de casa, numa pandemia, por exemplo. A minha profissão de organização de eventos, praticamente ela sumiu. Se eu tivesse pautado só nisso, eu provavelmente estaria em depressão, porque o que eu faço era o que me definia.
E, na verdade, não. O que me define é quem eu sou nas minhas relações. Não o que eu faço, nem o que eu tenho. Então, eu acho que para uma pessoa verdadeiramente próspera, e aí tem o livro Segredos da Mente Milionária, que eu indico para vocês, que é o livro, se você quer crescer, o primeiro princípio de uma mente de riqueza é justamente esse. Conforme eu cresço, o meu ser, a minha pessoa, eu me desenvolvo pessoalmente, me conheço, sabe? Sei o que é bom para mim, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto, aonde eu funciono, onde eu não funciono. Conforme você cresce, os seus rendimentos crescem. Seu rendimento nunca vai crescer além do que você sabe, senão você perde. Por que as pessoas perdem, tipo, ganha na loteria e perde dinheiro tudo rápido de novo? Não sabe administrar, né? Não Não sabe tem, não administrar. tem aquela consciência, principalmente do poder que tem na mão, né? Eu queria saber de você como é que você usa a palavra de Deus no seu dia a dia, nas suas palestras, e como é que as pessoas têm que usar isso para ter um desenvolvimento pessoal e profissional melhor. Então, como eu falei no começo, o coach integral sistêmico, nós somos sistêmicos, né? Então, você tem um sistema do seu digestivo, é um sistema do seu coração, da sua respiração. Nós somos todos sistêmicos, o mundo é sistêmico. Se a gente tirar a lua de um pedacinho, vai dar uma confusão, né? No mundo inteiro. Então, nós cremos que nós, seres humanos, também somos sistêmicos. E a gente acredita que existe 3 tipos de inteligência, que é a inteligência cognitiva, que é aquela do seu trabalho, é aquilo que traz a razão, matematicamente correto, aquilo que você aprende, 1 mais 1 são 2, 3, 4, enfim, né? Essa parte mais racional. Nós entendemos que tem a inteligência emocional, que é essa, onde a gente vai perceber qual o momento que eu fico triste, por que eu fico triste, por que eu tô feliz, por que eu me sinto assim, como que eu posso atuar melhor com aquela pessoa para que ela se sinta feliz, poxa vida. Então você começa a gerir as suas emoções. E a gente entende que tem a terceira, que é a inteligência espiritual, que é a inteligência onde você se conecta com ele, né? E pega dele todas as características de filho amado de Deus. E como que eu manifesto essa minha inteligência emocional? Através dos dons do Espírito, através do amor, através da generosidade, através de um acolhimento, através de olhar ao próximo. Então, a gente entende que são 3 tipos de inteligência que vai te fazer ter uma vida plena, que é a sua inteligência emocional, a sua inteligência cognitiva, mas tem uma fonte que te dá tudo, que é a fonte da sua inteligência espiritual. Você é espírito. Lembra a questão do eu sou? Uma coisa que você tem que guardar de uma vez por todas em você. Você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Você não é o seu corpo, você não é a sua alma, você é principalmente o seu espírito. E o seu espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a sua mente não é realmente, né? Paulo que fala, o que eu quero eu faço, como que é? Eu sempre me atrapalho, mas tem aquele versículo, né? O que eu quero eu não faço, mas o que eu tenho que fazer eu faço. Enfim, é isso que acontece. Você tem um espírito que habita um corpo, e às vezes esse corpo não quer fazer o que o seu espírito está mandando. Mas quando você se fortalece espiritualmente, você fica com as decisões muito mais claras. Então, é um espírito que habita uma alma. Onde eu trabalho a alma? Inteligência emocional. E onde eu trabalho o meu corpo, né? Através da sua saúde, de hábitos saudáveis. Então, são esses 3 tipos de inteligência que te levam a ter uma vida plena. E o coach, a gente trabalha muito essa questão espiritual. Não questão espiritual, tipo, com uma religião evangélica ou católica, não. A gente entende como coach, né? Não como eu, Ana cristã. Eu, Ana cristã, vou falar de Jesus, creio em Jesus, habita Jesus dentro de mim, eu creio nisso. Mas como coach, a gente tem um pilar chamado espiritual, que a gente entende que as pessoas têm que desenvolver esse pilar para que também as outras áreas da vida dela possam ser prósperas. Como é que a gente pode aprender a se reinventar? Bom, primeira coisa, eu tenho que passar pelo autoconhecimento. O que é bom para você? O que você gosta de fazer? Quais são suas habilidades?
quais são, você também pode se inspirar, por exemplo, no meu caso, né? Eu trabalho com evento presencial não existe mais. O que a gente tem que fazer? Teve que fazer show online, a gente teve que se readaptar para o digital. Então, assim, se você está numa situação que a sua profissão desapareceu, assim como a minha, o que você tem que fazer é, primeiro, se conhecer. Quem é você? O que você gosta de fazer? Já que você vai ter que tomar uma decisão, já que você vai ter que aprender uma nova profissão, então, que você primeiro se conheça para tomar realmente uma decisão assertiva naquilo que você quer ser quando crescer. E a segunda coisa é correr atrás do seu desenvolvimento pessoal, que seja uma nova profissão, que você acha que tem a ver com as coisas que você gosta, ou que seja uma melhora na sua profissão. Né? Eu tive que ter uma melhora, não adianta mais só fazer. Daqui para frente não existe mais só evento presencial. Daqui para frente existem eventos híbridos, né? Então eu vou ter que fazer o presencial e o online junto, porque nunca mais vai deixar de ter evento online. Então, na sua profissão, a mesma coisa. Tem muita. E outra coisa que eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta, mas tem tudo a ver. As pessoas elas estão focadas muito no problema e no que você foca expande. Em vez de você ficar olhando o problema, olha a solução. Pensa no seu estado desejado, aonde você quer ser quando crescer. O ano que vem, onde você quer estar? Quem você quer ser? Como que você quer que as pessoas te observem? E começa a construir essa história. Nossa, Ana, eu não tenho dinheiro. Gente, hoje não tem mais desculpa. Tem muito conteúdo gratuito na internet. Então, você pode aprender sem dinheiro, você pode aprender, só que tem que ter dedicação. Não tem jeito. O que traz o resultado é o seu crescimento, independente de ser crescimento emocional, cognitivo ou espiritual. Se você desenvolver nesse período de pandemia, focar nesses 3 pilares em crescer pessoalmente, eu tenho certeza que você já vai estar em outro lugar. Mas é importante você saber onde você quer chegar, né? Você vai pegar o Waze. O que a gente faz com o Waze? Onde eu tô, para onde eu quero ir, para onde você quer ir. E aí você constrói a escadinha. Tem muito conteúdo, mas se desenvolva. Essa é a maior dica que eu posso te dar. Ana, então é com essa dica, com essa mensagem que eu, infelizmente, tenho que encerrar o nosso programa. É muito bacana. Segue lá no Instagram, manda sua mensagem, fala que assistiu aqui e muito obrigada pela oportunidade de falar disso que eu amo tanto aqui no programa de vocês. Eu que agradeço, Ana. E o Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado e até o próximo programa.